Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento do mar lhe obedece? Vou pedir que nosso irmão Edilson possa orar a Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo, iluminação do Espírito Santo para a compreensão do texto e aplicação às nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecendo, Deus, por mais uma vez podermos estar na tua casa, Deus, desfrutar, meu Pai, do privilégio de estudar a tua palavra. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo o nosso coração nesse momento, Deus, e abençoando o pastor, Deus, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através da refutação da palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A riqueza do texto, ela é conhecida quando o texto é lido dentro do seu contexto. E por isso eu quero convidar os irmãos a voltar aí uma página da sua Bíblia, para que, apenas observando os títulos, os irmãos se lembrem daquilo que nós temos tratado ao longo dos últimos domingos, das nossas últimas exposições. O capítulo 4 de Marcos, ele nos revela o ensinamento de Jesus, e de forma muito específica, como Jesus, ele intensifica as suas falas por meio de parábolas. Jesus começa o capítulo 4 falando a respeito da famosa parábola do semeador, que, como eu já disse em outra oportunidade, para mim se iguala em conhecimento geral à parábola do filho pródigo, porque esta é, com certeza, uma das mais contadas por nós aos nossos filhos, estudadas em classes de escola dominical, como uma palavra missionária de Jesus. Jesus, então, se utiliza do exemplo do semeador, da semente, dos tipos de solo, para revelar como o reino de Deus é chegado aos seres humanos. Jesus estabelece uma conexão entre o semeador e aquele que prega a palavra. De sorte que, nesse sentido, a palavra é a semente que é lançada. Os solos são as possibilidades de coração que recebem essa palavra. Jesus, depois de dizer essas coisas à grande multidão, ele fica com um grupo um pouco mais restrito. A multidão é dissipada, a maior parte das pessoas voltam para suas casas. Jesus fica na companhia dos seus discípulos e de um pequeno contingente que permaneceu com ele. A partir do verso 10, nós aprendemos como estas pessoas que ficaram com Jesus indagam Jesus a respeito da parábola que ele havia acabado de contar. Eles não tinham entendido o que Jesus queria dizer com aquilo. E então, para estas pessoas, para este grupo menor e para os seus discípulos, Jesus começa a ensinar o significado espiritual da parábola do semeador. Ele estabelece então a conexão entre a palavra que é pregada, semeada e os diversos solos. Aqueles irmãos que estavam ali, aquelas pessoas, começaram a entender a razão pela qual muitos estavam rejeitando Jesus. Muitos judeus que aguardavam o Messias estavam rejeitando Jesus como Messias. E depois desta parábola, algo deve ter acendido nos seus corações. Jesus está encorajando aquelas pessoas e dizendo que é assim mesmo, nem todos crerão. E segundo aqui as palavras de Jesus, no exemplo de Jesus, 1/4 daqueles que ouvirão é que de fato atenderão o chamado da palavra. Depois destas coisas, ainda com este público restrito, Jesus propõe outras 3 parábolas, tratando do mesmo assunto,
quando ele fala da parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. No final, o texto conclui dizendo que Jesus contava essas coisas por parábolas, e sem parábolas ele não ensinava mais, mas ele explicava as suas parábolas apenas para os seus discípulos. Então este é o pano de fundo do texto que lemos. Jesus está novamente na cidade de Cafarnaum, às margens do lago de Cafarnaum, que, como temos dito, o mar, era o mar da Galileia, mas na verdade era um grande lago, e havia muitas pessoas que viviam da indústria pesqueira. Então Jesus estava sempre no meio de uma grande multidão. Jesus estava neste lugar, e depois de ensinar, de falar, depois de explicar o reino de Deus por meio destas parábolas, Jesus chama os seus discípulos, e perceba que quando Jesus diz para eles atravessarem a margem, ir para outra margem, o texto faz menção de um outro contingente de barcos ir junto com Jesus. Existe aqui uma conexão entre o barco que Jesus estava, sendo o barco dos seus discípulos, e os demais barcos, muito possivelmente, estavam cheios das pessoas que estavam ali, ouvindo as palavras de Jesus, o grupo menor. Então o texto começa com Jesus dizendo, naquela mesma tarde. Então perceba, irmãos, aconteceram muitas coisas ao longo desse dia. Existe algo de especial aqui para nós. Naquele mesmo dia, depois de ter pregado, explicado, e os irmãos se lembram que quando a multidão estava, Jesus fez todo aquele exercício de ter que se afastar da multidão, entrar no barco e do barco pregar para a multidão, e aquelas pessoas ouviam os seus ensinamentos. Depois disso, como um bom pastor que cuida das suas ovelhas, Jesus está ali a tarde toda ensinando aquele grupo menor acerca do reino de Deus. Ainda naquele dia, é importante para nós para perceber que o dia estava já acabando e que possivelmente todos já estavam cansados. Isso é normal. E aí Jesus diz aos seus discípulos, vamos passar para a outra margem. Guarde esta palavra de Jesus aos seus discípulos. Verso 33, passemos para outra margem. O texto nos diz então que eles começaram a despedir-se daqueles que estavam ali, entraram no barco e foram adiante. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para todo o capítulo 4, algumas coisas nos saltam aos olhos acerca do reino de Deus. O reino de Deus e o seu domínio sobre a humanidade, ele se completa e se revela no plano de redenção de Deus. Algo que nos salta aos olhos também, que Deus se utiliza de meios ordinários e, quando a sua vontade, extraordinários para demonstrar o seu reino. No capítulo 4 temos visto algumas imagens importantes. O semeador, a semente, a candeia e outros. Somente pelos olhos da fé é possível apreender, perceber e receber o reino de Deus. Por último, nós não podemos nos desanimar com a nossa missão de pregar a palavra de Deus, porque existe rejeição, porque muitas pessoas não dão ouvidos, porque muitas pessoas não querem o reino de Deus. Porque assim como nós aprendemos com Jesus, existe sempre um remanescente, onde a palavra de Deus é semeada e essas pessoas ouvem o chamado de Deus. Ditas estas coisas, nós entramos no texto efetivamente, onde Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Pessoal, boa tarde, fiquem todos com Deus, porque nós vamos para a outra margem. E nós veremos a partir da semana que vem que onde Jesus vai acontece uma celeuma, acontecem milagres, nós veremos a libertação daquele jovem endemoniado a partir da semana que vem. Então Jesus já sabia de todas estas coisas, era necessário sair ali, daquele contexto do mar da Galileia, e ir para o outro lado da margem. Jesus tinha objetivos a serem alcançados naquele lugar, e ele então dá uma ordem aos seus discípulos, vamos, passemos para o outro lado da margem. Irmãos, esse texto ele é muito conhecido, porque aqui nós vemos mais uma vez um grande milagre de Jesus. Os discípulos estão ali afobados, pensando que iam morrer,
porque a água estava entrando no barco e Jesus estava dormindo, descansando. E num dado momento da história, eles acordam Jesus, e Jesus então dá ordem aos ventos: sossega, para, cala-te. E tudo é transformado numa grande bonança. Ah, os milagres! Como nós gostamos de milagres! Quem não quer um milagre na sua vida? Eu comecei a reflexão, o estudo desse texto, fazendo exatamente essa pergunta: quem quer um milagre? Se nós fizéssemos essa pergunta para nós mesmos e a partir de nós, com certeza, todos nós queremos algum tipo de milagre. E é interessante, meus irmãos, como os milagres, atos extraordinários vindos de Deus, e nós precisamos entender o significado teológico de milagre, é uma intervenção onde Deus suspende a ordem natural das coisas que Ele mesmo estabeleceu, revelando-se à humanidade, fazendo coisas que ordinariamente, naturalmente, não aconteceriam. E é interessante como nós percebemos nos nossos dias, e não apenas nos nossos dias, inclusive nos dias de Jesus, como as pessoas são mobilizadas em função de milagres. Aonde os milagres estão acontecendo, geralmente existe um grande contingente de pessoas. Não é muito difícil a gente perceber isso nos nossos dias, grandes eventos televisivos, midiáticos, onde os milagres têm agenda própria. Venha e receba o seu milagre. Onde a agenda de Deus é proposta pela liderança de denominações. E se a pessoa não recebe o milagre, é porque ela não teve fé, porque o milagre está sendo oferecido ali. Como se milagre fosse a forma ordinária de Deus trabalhar com o seu povo. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós precisamos ter em mente que a Bíblia, toda ela, nos apresenta uma intervenção milagrosa de Deus na história da humanidade, na constituição do seu povo, na preservação do seu povo, mas é importante que nós nos lembremos que nem sempre Deus age por meio de milagres. Quando estudos teológicos a respeito dos milagres foram constituídos, a maioria dos estudiosos divide os milagres em 4 momentos muito específicos ao longo de todo o registro bíblico, para nos dar ideia de como os milagres existem, são reais, mas acontecem esporadicamente à mercê de Deus com objetivos específicos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós perceberemos, e aqui esses milagres que eu vou estar passando para os irmãos blocados aqui, não exclui outros milagres que aconteceram antes e depois, mas é que nestes momentos, estes milagres se justificam por um propósito específico, onde Deus deseja revelar-se ao seu povo, seja em proteção, libertação, dando a lei, cuidado, providência, salvação em Jesus Cristo e propagação nos apóstolos. Nós perceberemos, ao longo do relato bíblico, uma intensificação de feitos extraordinários de Deus no tempo de Moisés. Irmãos, perceba como ali, naquele contexto, Deus suspendeu a ordem natural das leis que regem o mundo criado, segundo a sua vontade, para vindicar a sua autoridade. Então nós já percebemos de antemão qual é a função dos milagres. Sim, milagre tem função e tem propósito. A função dos milagres é sempre vindicar a autoridade e o poder de Deus, para que as pessoas reconheçam que aquela determinada atitude vem de Deus. Então a gente vê isso em primeiro lugar ao longo da história em Moisés. A gente começa vendo o chamado de Deus com Moisés, como o cajado de Moisés ali vir, pastor, mas é só Deus que faz milagres? Não, a gente vai ver muitos milagres falsos sendo operados pelo próprio diabo. A gente vê isso acontecendo. Na narrativa de Moisés, a gente vê isso também com o evento do varão ali, do cajado. Mas Deus estava vindicando a sua autoridade. Moisés diz: eles não vão acreditar em mim, Senhor, quando eu chegar lá e dizer que eu fui enviado pelo Senhor. E aí o texto lá de Êxodo diz: o que tem na sua mão? É um cajado. Joga o cajado no chão, o cajado é um pedaço de pau, irmãos.
E aquele pedaço de pau é transformado numa serpente. Imagine o espanto de um pastor de ovelhas, naquele contexto, na segunda parte de 3 partes da vida de 40 anos de Moisés. Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e 40 anos no deserto cuidando das ovelhas com Jetro, e depois 40 anos no exílio, 120 anos. 3 partes de 40 anos. Então Moisés já tinha crescido numa cultura cética pagã, embora sendo instruído pela sua própria mãe, mas ele era conhecedor da ciência do seu tempo. Então, naquele contexto, ele vê o seu cajado sendo transformado numa serpente. Imagine, irmãos, o que deve ter passado no coração. Moisés meio que fugindo da serpente, Deus pega na cauda dela, e ele pega e a serpente vira um pedaço de pau de novo. E aí Deus diz, mostra isso para o povo, e eles vão saber que eu sou Deus. E Moisés, Senhor, e se eles continuarem duvidando? Moisés, enfia a mão no peito, é o que o texto vai dizer. Eles usavam uma série de roupas, túnicas, então protegidos por causa do clima. Moisés enfia a mão e tira a mão. E a mão dele, que antes estava boa, sai uma mão leprosa. Meu Deus do céu, que coisa! Enfia de novo a mão e a mão fica limpa de novo. Se eles continuarem duvidando, estes milagres vão vindicar a minha autoridade. E a gente vê isso acontecendo, irmãos, por meio das 10 pragas e de todos os acontecimentos. Perceba como o povo saía do Egito, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, anjos que iam adiante do povo, e quando num momento difícil os anjos vieram para a retaguarda, Deus estava revelando-se de forma extraordinária. Você não sai de casa com uma nuvem, uma coluna de fogo em cima de você. Isso não é normal, isso não acontece todo dia, mas ali aconteceu, para que Faraó, para que o povo de Deus soubesse que era uma intervenção de Deus para a libertação do seu povo. E aí existe os acontecimentos que seguem a partir de Moisés, da sua morte. O povo é guiado pela providência de Deus, orientando o povo por meio de homens de forma ordinária, até que um pouco mais adiante nós percebemos o segundo bloco, onde os efeitos extraordinários de Deus são revelados por meio dos profetas. Quem não se lembra de Elias, irmãos? Quem não se lembra de Isaías e tantos outros profetas? Porque a partir destes homens, coisas extraordinárias aconteciam, senão para que através daqueles homens a autoridade de Deus fosse vindicada, para que quando aqueles homens falassem, o povo recebesse como palavra de Deus, e o poder de Deus era manifesto, milagre, poder de Deus operado de forma extraordinária, para que o nome, o poder de Deus fosse evocado ali, e as pessoas reconhecessem que de fato, aquele que fala em nome de Deus. Existe algo de interessante dentro da teologia profética, uma expressão que é recorrente quando nós pregamos uma série de mensagens intitulada Porque assim diz o Senhor, profetas menores. Nós dizemos isso. No texto profético você vai encontrar invariavelmente a expressão porque assim diz o Senhor, porque da boca do Senhor o diz, porque assim o Senhor afirma. Porque aqueles profetas, irmãos, queriam deixar claro que a mensagem fosse de juízo, de condenação ou de salvação, não tinha como origem eles próprios, mas o trono da graça de Deus. E as pessoas reconheciam aqueles profetas por aqueles sinais que eles operavam. Não pode ser normal essas coisas. Um cajado flutuando, fogo descendo do céu, pessoas sendo ressuscitadas. Isso só pode vir de Deus. E depois de um grande período de silêncio, onde Deus governa o rumo da história de forma ordinária, nós temos estudado isso no livro de Esther, na série Deus Salve a Rainha. Começamos na semana passada, continuaremos hoje, assim até o final do livro. Onde Deus governa a história do seu povo por meio de atos ordinários, comuns, até que chega na plenitude dos tempos o reino de Deus. Vem o nosso Senhor Jesus Cristo e grandes coisas começam a acontecer. E é uma voz do céu vindicando a autoridade. Pessoas são curadas de deformidades físicas.
endemoniados são libertos pelo poder de Jesus Cristo. Os demônios ficam agitados, porque a presença de Jesus causava-lhes incômodo. Pessoas são transformadas, milagres acontecem. E nós veremos, irmãos, ao longo de todo o ministério de Jesus, feitos extraordinários, tal como o que nós lemos aqui hoje. Quem de nós pode olhar para o céu e dizer, para de chover? Quem de nós pode dizer para o vento, para de ventar? Quem de nós pode dizer para o fogo, para de queimar? Absolutamente ninguém. Jesus operava estes milagres para vindicar o seu poder como unigênito Filho de Deus. Deus, em sua soberana vontade, determinou que assim fosse, para provar àquelas pessoas, tanto os judeus incrédulos, quanto os gentios, de que Jesus não era simplesmente o filho de Maria, filho de um carpinteiro, que viveu de forma simples, que foi perseguido, foi condenado, foi morto, ridicularizado, mas que Jesus era o poderoso Filho de Deus, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, percebam, antes da ressurreição de Jesus, o poder de Deus já havia se manifesto para a ressurreição de outras pessoas, em Jesus e ao longo dos relatos bíblicos. O Evangelho de João, quando termina, ele diz, e ainda outros feitos de Jesus aconteceram, mas estes foram registrados para que vocês crescem. Então o objetivo do registro desses atos miraculosos de Jesus foi para atestar a origem de Jesus, para atestar que Jesus era o Filho do Homem, como predito por Daniel na segunda metade do seu livro, como anunciado pelos demais profetas. Jesus é a consumação da promessa de redenção de Deus no Antigo Testamento. Os milagres eram operados de forma extraordinária para demonstrar ao mais cético o poder de Deus. É óbvio, nem todos recebiam isso, a ponto dos fariseus e escribas dos fariseus dizer, isso é coisa do Didi, como nós vimos em exposições passadas. Mas isso não muda o fato de que aqueles milagres operados por Jesus tinham como objetivo atestar a origem de Jesus, o seu plano salvífico, e muitos creram. Depois de Jesus, irmãos, milagres continuaram acontecendo com muita recorrência. E nós temos então o período apostólico, o período onde Jesus transforma discípulos em apóstolos, onde Jesus deixa de estar com eles fisicamente, mas lhes concede parte de si, o Espírito Santo, e os envia. E os milagres os acompanharam. Coisas grandiosas aconteceram por meio de pescadores, pessoas simples. Fatos extraordinários, leis naturais ficaram em suspense para dar lugar ao poder de Deus por pessoas comuns subindo para o templo. Não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Cristo Nazareno, levanta e anda. Quem de nós tem poder para isso? E os milagres foram acontecendo para vindicar a autoridade apostólica daqueles 12, para que as pessoas pudessem reconhecer que eles eram de fato enviados de Jesus, pregando uma mensagem verdadeira. O objetivo dos milagres era, portanto, reivindicar o poder de Deus, irmãos, para atestar o poder de Deus agindo no meio daquelas pessoas. E hoje, pastor, Deus pode fazer milagres? É claro que pode. A gente ora por isso. Agora, de forma ordinária, Deus opera como no Antigo Testamento, aqui nesse tempo? Não. O fato de Deus não operar de forma extraordinária como nesses dias, não significa que Deus não opera. É belíssimo lermos, estudarmos Esther, por exemplo,
onde não existe qualquer declaração expressa de Deus, onde não existe menção de qualquer milagre expresso vindo da parte de Deus, mas como fica clara a intervenção de Deus por meios ordinários. Deus se utilizando de pessoas pecadoras como eu e você para ditar, irmãos, o curso da história, e hoje nós continuaremos vendo isso. Como Deus, Ele mantém o controle, na teologia a gente chama isso de providência. Deus, Ele está provendo meios necessários para que a sua vontade sempre prevaleça. Às vezes, de forma extraordinária, de forma miraculosa, mas na maioria das vezes, de forma ordinária, como Ele determinou. Aquelas pessoas, ao longo da história, precisavam daqueles milagres, daquela reivindicação do poder de Deus por meio de todos estes que eu citei. Em Jesus, nós não precisamos. Você não precisa de um milagre como esse para crer em Jesus. Irmãos, nós não precisamos que o céu se abra uma coluna de fogo. Nós não precisamos que um aleijado ande. Nós não precisamos que um cego volte a ver para crermos em Jesus. E a razão para isso é que nós temos toda a revelação de Deus, que nos dão conta da intervenção de Deus e de todo o plano salvífico de Deus. Nós conhecemos a história completa, como as coisas tiveram origem no Gênesis e como as coisas terminarão, como nas penas de João em Apocalipse. Nós sabemos de toda a história do plano salvífico de Deus. Se precisarmos destas coisas, a fé já não é mais necessária, porque nós temos tudo o que nós precisamos para crer. Quando nós nos voltamos para o texto, então, nós observamos este milagre acontecendo. Jesus chama os seus discípulos e diz: nós temos uma missão. É assim, está implícito isso, né? Vamos passar para outra margem. Como a gente conhece o texto todo, a gente já sabe por quê, o que Jesus vai fazer lá. Então nós temos uma missão para ali. Nós passaremos para outra margem. Essa é a declaração de Jesus. Então o texto nos diz que eles se despedem da multidão e levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Tchau, pessoal, fiquem todos com Deus. Jesus está chamando a gente para ir para o outro lado da margem, então nós estamos indo. E do jeito que eles estavam, eles foram para o barco. E por que isso é importante, irmãos? Por que esse relato aqui é importante? Porque aqui nós percebemos o evangelista defendendo a plena humanidade de Jesus, quando ele diz que depois de um dia cansativo de trabalho, onde Jesus dedicou-se a explicar o reino de Deus às pessoas, tendo que lidar com a multidão, tendo que lidar com o aperto da multidão, como vimos em exposições passadas, no final do dia, como é natural a todo ser humano, nós ficamos cansados. E o texto diz então que assim como eles estavam, entraram no barco com Jesus e outros barcos seguiram Jesus. Percebam, irmãos, sempre havia uma multidão seguindo Jesus. As pessoas foram atrás de Jesus. E o texto continua. No verso 37, em algum momento daquela viagem, Jesus já havia pegado no sono, porque, como eu disse, estava cansado. E o texto nos diz: ora, levantou-se grande temporal. O vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Quando estas coisas aconteceram, eles já estavam já no meio do lago, longe da margem, à mercê, em tese, à mercê daquelas intempéries. Jesus estava no barco com eles. E o vento começou a aumentar de forma sensível, e as ondas ali começaram a jogar água dentro do barco. Então é natural qualquer pessoa nestas condições ficar em estado de alerta. Algo de errado não está certo. A água estava entrando dentro do barco. O texto nos diz que enquanto todas estas coisas estavam acontecendo,
Enquanto o mundo dos discípulos parecia desmoronar, enquanto a esperança de chegar do outro lado da margem parecia cada vez menor, o texto nos diz que Jesus estava na popa fazendo o quê? Dormindo. Irmãos, perceba como Marcos está o tempo todo defendendo Jesus como o poderoso Filho de Deus. Mas ele nunca deixa, assim como os outros evangelhos, de registrar a plena humanidade de Jesus. Jesus estava cansado. Jesus deitou, dormiu. Como outras vezes Jesus foi à casa das pessoas, comeu. Como outras vezes Jesus viu a tristeza das pessoas e chorou. Jesus, plenamente Deus, plenamente homem, diante daquela situação difícil, ele estava dormindo. Verso 38, colocando a cabeça sobre um travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Irmãos, pense comigo, se coloque no lugar daqueles discípulos. Quantas vezes, em situações muito menos adversas do que essa, nós temos atitudes muito mais descontroladas do que a dos discípulos? Os discípulos, eu imagino que até aquele momento estavam tentando tirar a água do barco. A água entra, os discípulos tiram. A água entra, os discípulos tiram. Num dado momento eles viram: a gente não vai dar conta e a gente vai morrer. E cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Jesus não veio com a gente? Esquecemos Jesus? Não, Jesus está dormindo. E aí, em tom de indignação, eles chegam para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? Percebam, irmãos, como os discípulos, eles vão até Jesus com dúvidas quanto ao pensamento de Jesus acerca deles, cobrando Jesus uma atitude naquele momento, como se Jesus não soubesse de tudo aquilo que estava acontecendo, e eles dizem: Mestre, não te importa que nós pereçamos, e aqui pereçamos é morramos. O Senhor não se importa com a nossa integridade física? O Senhor não está vendo o nosso sofrimento? O Senhor está dormindo enquanto nós estamos aqui prontos a perecer? O texto nos diz que Jesus estava de fato dormindo, irmãos. Ele diz, verso 39, e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Milagre, milagre. O barco estava prestes a afundar. Os marinheiros, desesperados com a turbulência dos ventos e a força das ondas, Jesus intervém na história e dá ordem ao vento e dá ordem ao mar. Tudo aquilo cessa e há então uma grande bonança. Meus irmãos, percebam como Jesus sempre esteve no barco. Jesus sempre esteve com seus discípulos. Jesus continuava sendo o mesmo que acabara de operar vários milagres, curas grandiosas, coisas que só Deus pode fazer com verdade. E o fato de Jesus estar ali com eles não foi o suficiente para que eles tivessem fé a ponto de saber que nós vamos chegar do outro lado. E Jesus então, irmãos, depois de intervir na história, chama a atenção dos seus discípulos. Verso 40. Então, ou seja, depois de pôr fim àquelas ondas, o vento, ao medo, por que, pois, sois assim tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês não têm fé? E eu não sei se isso já aconteceu com você, nas primeiras vezes que você leu esse texto, mas a impressão que eu tenho é que Jesus parece ser duro demais com os discípulos. Porque perceba, irmãos, ali era o desespero de pessoas que estavam prestes a morrer. O barco iria afundar se Jesus não intervisse. E o que eles fazem então é correr atrás de Jesus como quem está prestes a morrer. Jesus resolve a situação deles, mas depois cobra.
por que vocês são tão medrosos assim? Por que vocês não têm fé? E algumas vezes eu fiquei me perguntando, por quê? Jesus foi tão duro com os discípulos, além do fato de eles terem acordado ele cobrando. Por quê? Irmãos, percebam, qual foi a primeira palavra de Jesus aos discípulos? Alguém lê para mim verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passando para outra margem. Disse-lhes Jesus, passemos todos, no coletivo, no plural, para outra margem. Quando as palavras de Jesus não são suficientes, nós nos desesperamos. Aqueles discípulos ouviram, entenderam a ordem, mas não creram que Jesus, enquanto aparentemente fora do controle, porque ele estava dormindo, seria capaz de conduzir-lhes ao outro lado da margem. Jesus cobra-lhes o medo e a fé, porque eles tinham a palavra de Jesus empenhada de que eles chegariam ao outro lado da margem. Jesus é duro com os seus discípulos, porque eles não haviam entendido que o fato de Deus estar com eles seria o suficiente para que as promessas, para que os desígnios de Deus se cumprissem. Jesus estava dormindo, mas diferentemente de nós, Jesus não era simplesmente, não foi naquele tempo simplesmente homem. Jesus foi também, é também, plenamente Deus. Jesus cobra os seus discípulos e diz, por que vocês são tão medrosos? Como quem diz, vocês não se lembram que eu disse, nós passaremos para outra margem, eu vim com vocês, o que mais vocês precisam para crer que eu estou no controle da história? Irmãos, foi necessário aquele milagre, perceba, o propósito do milagre, para que os discípulos entendessem a autoridade reivindicada na pessoa de Jesus Cristo. Porque pensem, aqui, irmãos, Jesus está no meio do seu ministério, e aqueles discípulos ainda não haviam entendido exatamente o ministério de Jesus, como o reino de Deus viria a eles. Então era necessário que, vez por outra, Jesus se revelasse dessa forma, para que cada vez no seu coração a fé de que Jesus era o Messias fosse sedimentada. Jesus diz a eles, por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Depois disso, percebam, irmãos, como esses discípulos receberam este acontecimento. Verso 41. E eles, depois desta repreensão de Jesus, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar lhe obedece? Percebam, irmãos, que aqueles discípulos estavam em processo de amadurecimento. Eles estavam numa caminhada e eles precisavam destas intervenções de Deus, assim como o povo naquele tempo, para que pudessem de fato reconhecer quem era Jesus, o seu propósito. E eles de fato só entenderam tudo quando depois Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os milagres, portanto, são uma intervenção de Deus na vida do seu povo para reivindicar a autoridade e o poder de Deus. Existem propósitos. Os milagres não funcionam na agenda do ser humano. Eu vou marcar o culto. Deus pode fazer, irmãos? É claro, nós cremos que Deus pode. É lícito orar para que Deus intervenha de forma miraculosa? Sim, é lícito. O que nós não podemos fazer é deixar de reconhecer a ação de Deus na história, na nossa história, por meios ordinários. Nós precisamos entender que Deus tem agido constantemente, dioturnamente. Deus não dorme, não dormita, aquele que te guarda.
Ele tem conduzido o rumo da nossa história. Ficar correndo atrás de milagres extraordinários é não crer na ação de Deus plenamente. Infelizmente, irmãos, hoje muitas pessoas estão assim, muito interessadas, seja por curiosidade, por ver, por conhecer aquilo, seja por interesse acerca daquilo que Deus pode fazer e Deus pode fazer. Mas não são todas estas pessoas que estão interessadas naquilo que Deus é e aquilo que Ele deseja nos mostrar com cada um dos milagres que Ele operou. Quando nós olhamos para esse texto, entendendo o que é o milagre, como os milagres foram sendo revelados ao longo da história, nós podemos parar e nos perguntar acerca das implicações deste evento dos discípulos para com as durezas da nossa vida. Irmãos, essa é uma analogia muito comum de ser feita e não violenta o texto. Muitas vezes a nossa vida é como esse barco, a gente está sendo levado, irmãos. E às vezes as ondas, os intempéries, as dificuldades da vida parecem nos levar a cabo. Muitas vezes nos sentimos como esses discípulos que perderam o controle, o leme não funciona mais, parece ter mais água aqui dentro do que lá fora. Às vezes ficamos como os discípulos, dizendo: cadê Jesus? Por que Deus não intervém na minha história? Estaria Deus cochilando? Estaria Deus ocupado com outras coisas que não vê aquilo que está acontecendo comigo? Irmãos, todas as vezes que, ainda que de forma involuntária, não tão consciente assim, nós achamos que Deus está demorando, nós agimos exatamente como esses discípulos. Pense na petulância dos discípulos. Acordar Jesus, falou: Jesus, a situação está difícil, aqui o Senhor nos ajuda? Senhor, o Senhor não importa que a gente morra? E muitas vezes, irmãos, é exatamente assim que nós agimos. Nos referimos a Deus como se Deus chegasse atrasado. Nos referimos a Deus por não ver milagres extraordinários acontecendo, como se Deus tivesse nos abandonado. Como se fôssemos entregues à nossa própria sorte. Mas quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós percebemos que assim como a palavra de Jesus no verso 35 iria se cumprir, a palavra de Deus, descrita em Mateus 28, parte B, no verso 20, também é verdade. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que eu estou com vocês. Eis que o mar, os ventos, as dificuldades não fogem ao meu controle. Eis que eu me faço presente até mesmo quando vocês não me percebem ali. Eis que eu continuo do meu trono, conduzindo o curso da história, até mesmo quando a vida parece transcorrer na sua mesmice. Deus está conduzindo o curso da história. Deus está conduzindo o curso da nossa história. Deus está presente no barco da nossa vida, irmãos. E ainda que não de forma extraordinária, como muitas vezes nós gostaríamos que fosse, Ele está ditando o rumo, o curso da nossa história. Como responder às dificuldades que nós enfrentamos? Essa é a grande lição que nós aprendemos dessa interação. Irmãos, a ressurreição de Jesus foi o maior milagre que aconteceu. O maior milagre. E esse milagre reverbera até hoje nos nossos corações, irmãos. O apóstolo Pedro diz que a ressurreição de Jesus é a razão da nossa viva esperança. Porque até mesmo quando aqui neste mundo nosso barquinho afundar, nós sabemos que este naufrágio não é o fim da nossa existência. Nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas.
quer seja agindo de forma extraordinária, curando, libertando, fazendo coisas extraordinárias, como tem feito, irmãos, tem feito, quer de forma ordinária, na nossa vida comum, com crentes comuns, uma igreja comum, Deus continua determinando o curso da nossa história. Como nós podemos encerrar esta reflexão? Eu separei aqui 3 aplicações para a nossa vida e com elas eu gostaria de encerrar. Em primeiro lugar, irmãos, se quem sabe algum dia na sua vida você foi, ou ainda se pega perguntando por que Deus não faz milagres hoje, eu quero te dizer que nós não precisamos de milagres para crer em Jesus, para crer quem Jesus é e aquilo que Ele fez, porque nós temos a Escritura, nós temos toda a palavra de Deus nos dando conta de quem Deus é, como Ele age e como as coisas terminarão aqui um dia. Em segundo lugar, nós aprendemos com este texto que Jesus sempre cumpre as suas promessas. Irmãos, pode ser que muitos barcos tenham naufragado, porque pense comigo, quem estava naquele barco com Jesus? Eram pescadores. Eles estavam, irmãos, num ambiente que eles eram muito normal, eles cresceram ali, naquele lago, no mar da Galileia. Eles viviam naquelas águas, mas naquele momento, irmãos, a dificuldade era tão grande, mas tão grande, que até homens experimentados temeram pela própria vida. E com a certeza que eles poderiam ter, que eles chegariam do outro lado. A palavra de Jesus, que dita o curso da história, que suspende as leis naturais que Ele mesmo criou. Aqueles homens foram apanhados de temor, porque perceberam que até naquilo que eles eram mais hábeis, se sentiram incrivelmente incapazes. E Jesus, no barco, era a garantia de que eles chegariam do outro lado. As suas habilidades de navegação, o seu conhecimento marítimo, toda a sua experiência naquele lugar, não eram naquele momento suficientes. Mas Jesus estava no barco. E ainda que eles não tivessem percebendo, porque Jesus estava dormindo, Deus continuava no controle de todas as coisas. Irmãos, eu não sei como eu agiria. Não sei como eu agiria. Como nós agimos diante das dificuldades nos nossos dias, isso nós podemos saber. Como eu e você temos reagido às dificuldades, à sensação de perdermos o controle em determinadas situações, a sensação de não sabermos tudo, a sensação de sermos naturalmente impedidos de ter os nossos planos cumpridos. Isso nós sabemos. Como nós temos reagido a todas estas coisas? No texto de hoje nós aprendemos, irmãos, que embora não sejamos capazes, e não somos, por mais habilidosos que possamos ser, de levar a nossa vida em segurança até o final, existe alguém no nosso barco que tem cuidado de nós. Tempestade alguma é capaz de frustrar os planos de Deus. Dificuldade alguma é capaz de limitar a ação de Deus. O aparente silêncio de Deus não significa que Deus não continua falando com o seu povo. Meus queridos irmãos, eu gostaria de encerrar essa exposição dessa manhã, chamando você à reflexão que Jesus propôs aos discípulos. Nós não estávamos lá, não enfrentamos aquelas circunstâncias, não recebemos a ordem de que chegaríamos do outro lado da margem. Mas perceba, irmãos, como nós estamos aqui,
como a presença de Jesus, ou isso não é verdade, ou tudo o que nós confessamos é mentira. Então nós cremos que a presença de Jesus é real aqui, conosco. Nós não enfrentamos aquelas dificuldades, mas passamos por tantas outras, irmãos. Quantas vezes, frente às limitações da vida, irmãos, quem aqui já teve enfermo, sabe o que é sentir na pele a limitação de não poder fazer nada. E nestas circunstâncias, olhamos para a palavra de Deus e percebemos: por que o medo? Por que a falta de fé? Eu não estou aqui com vocês? Se a palavra de Jesus aos discípulos, de que eles estariam do outro lado da margem, é para aqueles discípulos como é, a palavra de Mateus 28:20 é para nós. Eu estarei com vocês todos os dias, até o final. Se isso não nos for o suficiente, irmãos, milagre nenhum, coisa extraordinária nenhuma será capaz de nos trazer tranquilidade em tempos de tempestade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos permita crer que a sua presença conosco é suficientemente capaz de nos levar em segurança. Ainda que entre água no barco, ainda que o vento balance a nossa vida, nós sabemos e chegaremos do outro lado, porque Jesus disse que assim o seria. Por que vocês são tão tímidos? Por que não tens fé? Já que eu estou com vocês, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde,